Aleluia. A paz de Cristo, irmãos, a todos. Feche os olhos, vamos orar por alguns instantes. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graças nessa noite pelo culto, pelo louvor, pelo tempo que tivemos até aqui com o Senhor. A minha oração, Senhor, é que Tu fales conosco agora, por meio da poderosa e santa palavra de Deus, que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, para poder ouvir aquilo que Tu tens para nós, para a nossa vida, para o nosso ministério, para o nosso casamento. Deus, abra os nossos olhos, que ouçamos essa voz doce e bendita, que muda vidas, que muda a história e nos coloca no centro da Tua vontade. É a minha oração nessa noite, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Querida, abra sua Bíblia, por favor, em Juízes capítulo 14. Eu quero falar nessa noite sobre Sansão. A vida de Sansão é uma mensagem oportuna e muito importante para nós. Juízes capítulo 14. Nós vamos ler a princípio dos versos 1 ao 9. Juízes 14, versos 1 até o 9. Essa é uma mensagem muito importante, que você abra os seus ouvidos para aquilo que Deus tem para você, para mim. Juízes 14, todos já acharam? Diz assim o texto: Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabia que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao seu encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como que quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia nem a seu pai e sua mãe lhe deu a saber o que fizera. Desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo das mãos e foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Porém não lhes deu a saber que o corpo do leão é que tomara. Até aqui apenas. Irmãos, a vida de Sansão ilustra para nós que nem sempre um bom começo é garantia de um bom fim. O poeta americano Henry Hesworth diz que a arte de começar é formidável, porém mais formidável ainda é a arte de terminar. Foi exatamente por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes 7:8: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Eu vejo a história de um homem que foi levantado por Deus para ser o libertador do seu povo, e esse homem é Sansão. Sansão é nazireu, consagrado a Deus desde o ventre, e como nazireu, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebida forte, e ele não podia tocar em cadáver. Nós vamos ver juntos as cenas finais da vida de Sansão, para ver que um homem que começou tão bem, ele não terminou tão bem assim. Querido, atente-se para o que você vai ouvir nessa noite, porque essa palavra é para você, é para mim. Há 5 cenas aqui. A primeira está dos versos 1 ao 4, que Sansão perde o respeito pelos pais. Sansão perde o respeito pelos pais. O Senhor havia dado a Sansão uma herança piedosa, e ele havia sido criado para honrar a Deus. Porém, quando se apaixonou, Sansão não deu ouvidos mais às advertências dos pais.
Sansão pede aqui no verso 2 uma moça filisteia e a pede em casamento. Ele diz: tomai-a por esposa. E no verso 3 o seu pai, que todos os pais tentam aconselhar os filhos, dizendo: não, meu filho, toma uma moça aqui da nossa aliança, não vá, adiante não vá. Porém no verso 3 ele diz: toma-me esta, porque só desta me agrado. Irmãos, é evidente que esse casamento, ele transgredia com a lei de Deus, porque Deuteronômio 7:3, Deus diz: não contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Eles eram ímpios, eram pagãos. Sansão estava vivendo de aparências e não pela fé, porque não obedece à lei de Deus e não obedece aos seus pais. E a questão mais séria era que Sansão não estava agradando a Deus, nem os pais, mas a ele mesmo, a si. Amados, Efésios 6:1 e 2 é tão oportuno para os nossos dias. Paulo diz: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. E aí no 2 ele diz: honre o teu pai e tua mãe. Pergunta para nós: por que ele manda obedecer e honrar? Porque é possível obedecer sem honrar. O grande exemplo disso é o irmão do filho pródigo, que obedecia em tudo ao seu pai, mas não honrava o seu pai. Eu nunca vi, irmãos, um homem ser feliz na vida conjugal desobedecendo aos pais. Eu nunca vi. Homens, obedeçam os seus pais. Se alguém aqui não é casado ainda, obedeça ao seu pai e honra o seu pai, porque isso é justo, é no Senhor. Agora o que nos chama a atenção aqui é que Sansão deveria estar começando uma guerra e não um casamento. Uma guerra contra os filisteus e não um casamento. Mas Deus usou desse acontecimento para dar a Sansão a oportunidade de derrotar o inimigo. Amados, isso é tão maravilhoso que Juízes 14:19, Sansão mata 30 homens. No capítulo 15, do 1 até o verso 5, ele queima as plantações do inimigo. Nos versos 7 e 8, ele exterminou grande número de filisteus. E no 19, no 15, ele deu cabo de 1000 homens, matou 1000 homens. Sansão não havia planejado nada dessas coisas, mas Deus usou da desobediência de Sansão para fazer a vontade de Deus. Aqui é uma grande lição para nós, nessa noite. Deus usa Sansão, mas não significa que aprova a conduta e vida de Sansão. Irmãos, há uma grande diferença em Deus usar você e aprovar você. Deus pode usar quem Ele quer, mas o desafio é honrar a Deus, é se deleitar em Deus e é obedecer a Deus. O fato de Deus usar Sansão não significa que Deus aprova a conduta dele. Essa é uma verdade absoluta para nós. Você pode fazer o que foi chamado a fazer, mas se não estiver no centro da vontade de Deus, Deus não se deleita em você. Obediência aos pais, ele perde. Segundo, irmãos, segunda cena da vida de Sansão, dos versos 5 ao 10, Sansão perde sua separação como nazireu. Ao que parece, aqui no texto, quando Sansão e seus pais descem a Tima, a fim de fazer os preparativos para o casamento, Sansão sai da estrada principal, separando-se dos seus pais, e fez um desvio passando por algumas vinhas, onde foi atacado por um leão. Agora pense comigo, uma vinha era um lugar perigoso demais para quem se abstia de uvas. Ele estava no meio das uvas e ele não poderia estar lá, porque diz o verso 6 que lemos, ele se apartou dos pais, porque ele não contou para os pais o que ele havia feito com o leão. Diz os versos 5 e 6, acompanhe, que descendo as vinhas encontra um leão e o rasga como que quem rasga um cabrito. Olha a força do homem. Não havia nada nas mãos, e ele rasga esse leão como quem rasga um cabrito. E no dia do casamento,
Voltando ele, apartou-se do caminho e foi ver o leão que ele havia matado. Diz o verso 9, que Sansão toma o favo de mel e come. Aqui, Sansão quebra o seu primeiro voto de consagração. Ele toca em cadáver, ele procura doçura em coisa podre. Deus não mandou tocá-lo e ele toca. Aqui quebra-se o primeiro voto de consagração do homem. Diz então versículo 9, 10 que lemos, que Sansão dá um banquete como os moços da época, ou seja, uma festa regada a bebida. Irmãos, aqui Sansão quebra o seu segundo voto de consagração. O segundo, ele não podia tocar em cadáver, ele toca, e ele não podia beber bebida forte, e ele bebe, e ele bebe, e ele bebe muito. Sansão não teve peito para dizer que era consagrado a Deus. Ele não teve. Eu não posso fazer isso. Eu sou um nazireu, eu sou consagrado a Deus, eu não posso beber bebida forte. Ele sabia do voto dele em número 6, que ele não podia tocar em cadáver, e ele não podia beber bebida forte, e ele bebe. Irmãos, é bem provável, a partir do verso 10, que o ambiente no início da festa estava tenso, de modo Sansão procurou alegrar as comemorações, propondo um enigma. A partir do 10 ele propõe um enigma para aquele povo ímpio, e o mais triste, escutem, é que Sansão cria um enigma com base no seu próprio pecado, com base na sua própria queda. Irmãos, escutem, Sansão não levou a sério o fato de ter transgredido com os votos de nazireado, os votos de Deus, e ele fez uma piada com a sua queda. A desobediência a Deus já é um fato horrível, mas fazer disso uma piada, irmãos, é um sinal de insensibilidade espiritual ainda mais grave. Pessoas pecam contra Deus e fazem piada na internet e com as outras pessoas. Não faças isso. Sansão o fez, para tristeza de Deus. Terceiro lugar, olha a queda. Olha a queda, é uma ascensão. Olha o capítulo 16, dos versos 1 ao 3. Sansão expõe-se à tentação. Diz o verso 1 que Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Gaza era uma cidade portuária importante, situada a cerca de 65 quilômetros de Zora, cidade natal de Sansão. Agora, foi depois de sua chegada a Gaza que Sansão viu uma prostituta e resolveu visitá-la. Irmãos, para nós parece inacreditável que um servo de Deus, que fez grandes coisas pelo poder do Espírito, visitasse uma prostituta e se deitasse com ela, e tivesse relações sexuais com ela. Irmãos, Sansão era cheio de Deus, Sansão não era vazio, ele está caindo e caindo. O outro grande exemplo é Davi. Diz segundo Samuel 11, que Davi envia seus mensageiros e Joabe para sitiar Rabá, mas ele mesmo fica em Jerusalém, dando uma passeadinha lá no terraço da casa real. Diz então que ele vê a mulher tomando banho e aquilo o atrai, porque ele está ocioso demais, sem fazer nada. Diz então que ele chama a mulher, se deita com a mulher e adultera com a mulher. Um rei que não deveria estar ali, e ele deita-se com a mulher e cai em pecado como Sansão. Amados, isso é um fato para nós, isso é um fato para você, e é um fato para mim. O fato de estarmos cheios de Deus, como Sansão estava e como Davi estava, significa que se você não fugir da tentação, você e eu podemos cair. Todos podemos cair, porque não existem homens fortes, nós somos fracos.
Atos 5:3, irmãos, Pedro fala no olho de Ananias: por que encheste, Satanás, o teu coração, para que mentisses ao Espírito, retendo parte do campo? Olha que fato horrível, horrível, um coração anteriormente cheio do Espírito, agora repleto de Satanás. Amados, de um dia para o outro, rápido. Você pode estar cheio de Deus, mas se você enfrentar, meu irmão, a tentação, você vai cair. Porque tentação não se enfrenta, se foge. Quantos homens que eram fiéis do louvor, e eu sei do que eu estou falando, irmãos, usados na presença de Deus, foi brincar com a namorada ou com a noiva e caiu, porque ele descobriu que tentação se foge, tentação não se enfrenta, se foge, irmão. Como que você vai ver uma mulher nua na sua frente? Você precisa fugir. 1 Coríntios 10:12, Paulo diz: aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Aqueles que pensam que estão de pé, precisam tomar cuidado para não caírem. Essa palavra é para você que está aqui nessa noite. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas 2 Timóteo 2:22, Paulo diz: foge das paixões da tua mocidade. Foge, irmão. Ser forte é fugir, é dar no pé. Você precisa dar no pé, que se você for enfrentar a tentação, você vai cair. Você vai cair porque nós somos fracos. 1 Coríntios 10:13, Paulo diz assim: e não vos sobreveio tentação senão humana. Escutem, a palavra aí não é tentação, a palavra aí é provação. Porque veio tentação em Davi e ele caiu, e veio tentação em Sansão e ele caiu. Não vos sobreveio tentação, aqui não é tentação. O grego, irmão, é prova. Não vos veio prova senão humana. A tentação nos derruba e nos põe no chão. Não tente enfrentá-la. Você e eu vamos cair e se espatifar com a cara no chão. Acorde, irmão. Não queira brincar com essa mulher do trabalho, que Satanás vai destruir você. Cai fora. Deixa essa Jezabel e sai fora, porque ela vai destruir você e o seu casamento. Você não é forte, você é fraco demais. Fraco. Não tente ficar com essa noiva sozinho, você vai cair. Você vai pecar contra o corpo, não faças isso. Vocês estão ouvindo Deus falar? Quem aqui está? Eu sabia que vocês iam ficar quietos, eu sabia. Você é fraco. Você não é forte, você é fraco demais. Cai fora. Não fique flertando com essa mulher, porque senão você adultera e dá divórcio, porque ninguém hoje se perdoa mais. Cai fora. Vaza, irmão, vaza. Muitos estão num terreno escorregadio e ainda bate no peito e diz: eu tenho controle. Você não tem o controle, não tem. Nós não temos. Sansão, o humano, transformou-se em Sansão, um animal, enquanto a prostituta o conduzia para o matadouro. Ela enlaçou Sansão e vai levá-lo para o matadouro. É isso que o pecado faz comigo e com você. Uma aventura sexual ilícita, ela começa doce como um mel, mas ela termina amarga quanto um absinto. Amarga.
Esse é o terceiro passo da queda de Sansão. Ele brinca com a tentação. Brinca, meu irmão, Deus não tenta ninguém, Satanás tenta, Deus prova. Quarto lugar, escutem, a partir do verso 4 até o 22, Sansão trai a si mesmo. Olha o 4. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual lhe chamava Dalila. Dalila. O vale de Soreque ficava entre Zora e Tima, na fronteira de Judá com a Filístia. Sempre que Sansão entrava em território gentil, ele descia, tanto em termos geográficos quanto espirituais. Amados, dessa vez, Sansão apaixonou-se por uma mulher que não encontrou longe de casa, mas a encontrou no vale. Exatamente no vale. Deixa eu dizer algo a você: é perigoso demais demorar-se na fronteira com o inimigo, porque quem faz isso pode acabar sendo pego. Você pode cair se você andar no território do inimigo por muito tempo. Sansão deveria ter percebido que Dalila começou a interrogá-lo sobre o segredo de sua força, e como José em Gênesis 39:12 teria que ter fugido o mais rápido possível. Porém, Sansão estava preso a ela pela paixão e anestesiado pelo pecado, de modo que não pôde agir de modo racional. Ele não conseguiu. Irmão, quando o grito de Dalila desperta Sansão, aqui no verso 20, ela diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda desta vez como dantes e me livrarei, porque ela não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãos, Sansão pensou que poderia escapar. Ele pensou errado. Às vezes nós pensamos que temos o controle das coisas nas mãos, e o pecado tem destruído lares, tem destruído pastores, tem destruído ministros de louvor, tem destruído homens e mulheres dentro da casa de Deus, porque flertam com o pecado e caem. Quando perdeu seus longos cabelos, o Senhor o deixou, e ele ficou tão fraco como qualquer outro homem. Irmão, seu poder não vinha dos cabelos, vinha do Senhor. Os seus cabelos longos eram um voto de nazireado que ele tinha. Quando o seu cabelo é tosado, ali é quebrado o seu terceiro voto de consagração. Os 3 que ele não poderia fazer: ele toca em cadáver, ele bebe bebida forte, e agora lhe é tosado o seu cabelo. Irmãos, o Espírito de Deus se retira dele. Isso aqui é forte demais. Se retira dele, e os filisteus subjugaram Sansão sem qualquer dificuldade, e conseguiram fazer com ele o que desejaram. Olha o verso 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava o moinho no cárcere. Irmão, olha o homem de Deus, olhe você e eu brincando com o pecado. Olha o que o pecado fez na vida desse moço. Alguém disse com muita propriedade que Juízes 16:21 serve para nos lembrar o que o pecado faz em nossa vida: cegar, amarrar e moer. Cega, amarra e moe. Meu irmão, se você está aqui nessa noite e ainda respira, essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Não brinque com o pecado, que esse moço de Deus trai a si mesmo e brinca com a mulher, e fica sem os cabelos, e o Espírito de Deus se retira dele. Os homens vazaram-lhe os olhos. Irmãos, eles enfiaram os dedos nos olhos de Sansão, cegaram esse moço, amarraram esse moço,
Deus e o colocaram no moinho onde ele fazia o serviço que era dado a escravos, mulheres e jumentos. Um homem de Deus que começou no centro da vontade de Deus. Esses somos nós, homens. Sou eu e você. Eu quero terminar como termina o texto, dos versos 23 ao 32. Sansão causa a sua própria destruição. A sua própria destruição. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Irmão, você que está aqui, você que está em casa me vendo por esse DVD, escute, que grande tristeza um servo de Deus, criado num lar piedoso, acabar como um escravo e humilhado de seu inimigo. Sansão significa luz, mas ele ficou na escuridão todos os dias da sua vida. Um homem que deveria produzir festa no arraial de Deus é levado para um templo de Dagom e é motivo de chacota para os filisteus. Meu Deus, irmãos, essa palavra é para nós. Essa palavra é para você que está aqui, não é para o seu amigo que não está aqui. Deus se preocupa com isso, porque muitos homens têm caído por momentos de cama proibido, que Deus não mandou fazer, que Deus não mandou entrar em lugares, e nós entramos e pecamos contra Deus. Pecamos, irmãos, nós pecamos. Nós temos vivido uma geração de homens que estão distantes de Deus, porque nós andamos no fio da navalha. Nós achamos: eu tenho controle, eu sei até onde eu vou. Não, você não sabe, você não tem ideia para onde você vai, flertando com o pecado. O declínio desse moço teve início quando discordou dos seus pais, num casamento com uma moça filisteia. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não se case com mulher ímpia, em nome de Jesus. Você que está aqui é solteiro, a Bíblia condena um cristão casar-se com um não cristão. Eu conheço homens de Deus que eram de Deus e hoje estão falidos, porque foram casar com mulheres fora da aliança e hoje estão desviados. Não, pastor, eu vou trazê-la para a igreja. Faz nada. Ela vai arrastar você para o buraco. E aí vai ministério água abaixo, vai tudo que Deus deu. Depois disso, desprezou seu voto de Nazireu e contaminou-se. Meu irmão, não despreze aquilo que Deus lhe deu. Foi Deus quem lhe deu. O seu ministério é dele, a sua vida é dele. Não jogue fora o dom que Deus lhe deu. Use para ele e para a glória dele apenas. Sansão desconsiderou as advertências de Deus, desobedeceu a palavra de Deus e até derrotou os inimigos de Deus. É provável, irmãos, que Sansão pensasse como Davi, exatamente como Davi, uma vez que carregava consigo a marca de um nazireu e havia conquistado tantas vitórias para o Senhor. Sansão disse: nada vai acontecer comigo. Vai sim. Charles Spurgeon disse certa feita que Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Ele não permite. Ele nunca permitiu. Nós temos que concordar com Salomão em Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Amado, em nome de Jesus, é palavra de Deus para você e para mim. Todos os homens que não têm domínio próprio, eles caem.
eles caem, eles caem, eles caem. Olha o que aconteceu com o moço que foi separado por Deus para fazer a vontade de Deus, e esse moço é levado para um templo e é jogado como um boneco. Sem dúvida, há vários outros exemplos de homens que começaram bem e que não terminaram tão bem assim. Gênesis 19:30 nos fala que Ló teve o privilégio de andar com Abraão, mas acabou numa caverna, embriagado e cometendo incesto com as suas filhas. Meu Deus. 1 Samuel 31:4 nos diz que o rei Saul começou como um homem humilde, mas terminou como um homem suicida, destruído pelo seu orgulho obstinado. Orgulho. Saul começou bem. Segundo Crônicas 26:20 nos fala que o rei Uzias foi um homem piedoso e até que se fortaleceu, mas quando tentou usurpar o lugar dos sacerdotes, Deus o feriu com lepra. Segundo Samuel 17:23 nos fala que Aitofel foi o conselheiro mais fiel de Davi, mas acabou se enforcando. Suicídio. Demas, irmãos, segundo Timóteo 4:10, o ajudante de Paulo o abandonou porque amava o presente século. A grande pergunta para orarmos é: como você terminará? Como você que está aqui vai terminar os seus dias? Porque melhor é o fim das coisas do que o início. Como estamos nós diante dessa realidade, irmãos? Que o Senhor nos ajude a terminar bem. Você e eu precisamos terminar melhores do que começamos. Lembre-se de quando você entregou a sua vida a Cristo e Ele aceitou você e você não o aceitou. Ele aceitou você de volta, então você começou a caminhar com Ele lá no início. Lembre-se que os seus últimos dias precisam ser melhores do que os primeiros. Vamos orar, queridos. Você pode ficar de pé. Amado, eu tenho estado tão preocupado com as coisas. Essa semana eu encontrei um moço da Assembleia de Deus, irmãos, um moço fiel a Deus, um moço que cantava lindamente na igreja, uma voz maravilhosa. Sabe onde ele está hoje? Morando com uma moça e se prostituindo, distante de Deus, porque ele foi brincar com o pecado, a moça o enlaçou, hoje ele está perdido. Eu tenho visto homens e mulheres que eram tão usadas na casa de Deus, na obra de Deus, hoje estão usando drogas, porque foi tentar evangelizar aquele moço, o moço a evangelizou e o levou para as trevas. Como está a sua vida nessa noite? Eu me rasguei escrevendo tudo isso, porque Deus fala comigo primeiro. Se você está de pé nessa noite, você precisa vigiar, porque você pode cair a qualquer momento. Você não é forte, irmão, você é fraco. Meu Deus, eu chorei lendo a história desse moço. Eu já havia lido algumas vezes, mas quando Deus me pediu para escrever isso, eu disse: Deus do céu, meu Deus, tem misericórdia de nós, dos homens que estão dentro da igreja, porque nós precisamos vigiar, irmãos.
Você precisa vigiar para que você não caia em pecado e entre em lugares que Deus não mandou entrar. Feche os olhos, vamos orar. Em nome de Jesus, fale com Deus agora. Peça para que o Senhor abra os seus olhos e livre você das prostitutas. Livre você da cama proibida. Livre você de negócios que Deus não está. Livre você de não fazer coisas que Deus não mandou fazer. Tocar em cadáver pensando que a comida é boa. Não. Fale com teu Deus agora, para que Deus o conserve reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Senhor, aqui estamos nós. Deus, é com grande temor e tremor que eu disse o que eu disse aqui essa noite. Deus, tu estás tão preocupado com os homens, porque eles têm caído com tanta facilidade. Eles abandonam o teu caminho com tanta facilidade como Sansão abandonou. Deus, tu tem coisas tão maravilhosas para nós homens, para o ministério, para uma família sadia, para um casamento sadio, mas nós temos flertado com a tentação e nós temos caído, e nós ficamos fracos, e o teu Espírito se retira de nós. Meu Deus, livra-nos da queda, em nome de Jesus. Nos faz ser uma geração de homens que temem ao Senhor e que fogem da tentação. O diabo que nós resistamos, mas a tentação devemos fugir. Deus abençoe aqueles que são casados aqui nessa noite, aqueles que têm casamento, aqueles que têm mulher em casa, em nome de Jesus. Deus, firma os nossos joelhos, firma em nome de Jesus. Se eles estiverem trôpegos, que tu os firme para a glória do teu próprio nome. Aqueles que são solteiros e que estão aqui, meu Deus, manda-os embora dessa moça, em nome de Jesus, um namoro santo, um noivado santo, para a glória do teu nome, Deus, para a glória do teu nome, porque esse corpo não é nosso, o Senhor comprou por alto preço, que nós possamos glorificá-lo, o teu nome todos os dias. Abra os nossos olhos, Pai, para essa realidade tão oportuna e tão terrível, que é possível começar bem e terminar mal, e destruir a nossa própria vida com nossas próprias mãos e atitudes. Nos dê discernimento espiritual nessa noite e nos faz caminhar no centro da tua vontade, Deus, no centro da tua vontade para nós, como homens do Senhor que somos. Em nome de Jesus, livra-nos da queda, livra-nos do laço, livra-nos de cair, Senhor, e que o nosso fim seja melhor, seja muito melhor do que o nosso início. Nós te damos graças por esse tempo que estamos aqui nessa noite, te damos graças por essa palavra que muda o homem e que muda a nossa vida, que abre os nossos olhos e que nos leva para o céu. Abençoe-nos, é a nossa oração nessa noite, em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia.